Má Influência chegou no catálogo da Netflix na última semana e, gente, ui, meu Deus do céu! Nossa! Juro pra vocês, eu cheguei no final daquele filme e eu senti que eu tinha jogado 2 horas da minha vidinha preciosa no lixo. Puta que pariu, que filme ruim! Ruim, gente! Ruim! É ruim! E eu senti a necessidade de desabafar. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar não só sobre o filme, que foi uma porcaria, mas também sobre o livro. Porque não satisfeita em me torturar assistindo o filme, eu também tentei ler o livro. Má Influência é uma adaptação de uma história que vem lá do Wattpad, né? Essa história foi escrita por lá em 2017 por uma autora que é conhecida como Teen Spirits. Acho que é assim que fala o nome. Ela publicou essa história no Wattpad em 2017, conseguiu milhões, milhões e milhões de leituras, e depois de conseguir milhões de visualizações, ela conseguiu publicar esse livro em formato físico em 2021, né? E foi anunciado, eu acho que no ano passado, né, essa adaptação, que foi lançada na Espanha em janeiro desse ano, né? E chegou na Netflix na semana passada, agora em maio. Eu sempre confundo março e maio. Enfim, e desde que essa adaptação foi anunciada na internet, o povo fez um fervo, né? O povo fez um fervo no Twitter. Na época só se falava disso, todo mundo muito empolgado. Oh, meu Deus, vai ser um livro adaptado. É uma história do Wattpad, de romance com guarda-costas, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo empolgadíssimo até então. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre o livro, porque eu li o livro. Eu li o livro inteiro? Não, porque eu não me odeio a esse ponto, tá? Eu cheguei em 60% a muito custo. Eu ia abandonar em 40%, mas eu falei, não, vamos chegar até no 60% pra ter certeza, né? Que eu ainda tinha esperança que melhorava. Spoiler, não melhorou. Enfim, eu li esse livro até 60% e, gente, que desperdício de tempo. Eu acho que eu desperdicei meu tempo lendo o livro e desperdicei meu tempo assistindo o filme. E por incrível que pareça, o filme conseguiu ser pior que o livro. Um feito e tanto, porque o livro é muito ruim. Ai, Vanessa, mas eu assisti o filme e amei, eu li o livro e amei. Tá tudo bem, esse vídeo não é um ataque a você, muito menos ao seu gosto pessoal, né? Eu li, eu assisti, não gostei, tô aqui compartilhando a minha opinião. É um direito seu assistir, ler e gostar. Não entenda esse vídeo como um ataque a você, eu só tô falando de uma coisa que eu consumi e não gostei, entendeu? Acho importante ressaltar isso aqui, porque ultimamente o pessoal leva tudo muito a pé da letra, né? Se você fala mal de uma coisa que a pessoa gostou, a pessoa parece que você bateu na mãe da pessoa, né? A pessoa, ela se sente no direito de te xingar. E eu não tô aqui atacando ninguém, eu só tô expondo a minha opinião e falando de uma coisa que eu não gostei. Mas eu não tô atacando você que gostou, entenda isso, por favor, e aprenda a lidar com pessoas que têm opiniões diferentes da sua. A gente tá falando de uma história onde o público-alvo são adolescentes. Sempre que eu vou ler esse tipo de conteúdo, que eu sei que eu não sou o público-alvo, porque eu tô no auge dos meus 30 anos, e eu vou consumir, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme que é direcionado pra galera de 15, né? Eu vou assistir isso, eu vou consumir isso, e eu penso, não sou o público-alvo. Então as chances de eu não gostar são altíssimas. E eu sempre tento ir de mente aberta, pensando o que a Vanessa adolescente teria achado dessa história. Eu acho que o Fabricante de Lágrimas ilustra isso muito bem. Fabricante de Lágrimas foi uma história que dividiu opiniões, teve gente que amou, teve gente que odiou. Em relação à adaptação, realmente deixou um pouquinho a desejar o filme. Ele não foi um filme tão fiel ao livro. Então, como adaptação, ele pecou um pouquinho. Mas como filme, eu achei um filme legal. E eu tentei assistir ele com os olhos de uma adolescente, né? Porque eu pensei, cara, o que a Vanessa adolescente tinha achado disso? E eu amei. Eu acho que isso é importante. Sempre que você vai consumir um conteúdo, eu acho sempre importante você dar uma analisada e pensar, eu sou o público-alvo disso aqui? Porque se eu não sou o público-alvo, eu não vou gostar. Só que com Má Influência, o buraco é mais embaixo. Por quê? A gente tá falando de uma história que tinha potencial pra ser uma história muito boa. Porque, gente, esse negócio do guarda-costas, esse clichê do guarda-costas é uma coisa que sempre dá certo. Sempre dá certo. É um clichê muito bom. Eu não sei vocês, mas eu amo um romance com guarda-costas. Só que com Má Influência, o problema não tá na história. Porque é uma premissa interessante, né? Eu acho que o problema foi a construção da história, tanto no filme quanto no livro. Porque é tudo muito confuso.
né? É uma coisa assim, a autora, ela quis jogar vários plots diferentes. A gente tem o negócio do guarda-costas, a gente tem plot de vingança e não sei o que, não sei o que lá. E a sensação que eu tive, principalmente no livro, assim, é que eu tava lendo e parece que se você tá nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, porque você lê, você lê, você lê e você não sai daquilo. O livro não tem evolução, não tem, sabe? Não tem o negócio. E é tudo muito confuso, porque a gente tem essa coisa do guarda-costas, aí a gente descobre que o protagonista, o Eros, ele tem um plano de vingança, e aí ele quer se vingar de uma galera que foi responsável pela morte de um amigo dele, aí do nada ele quer se vingar do pai da Reese por causa de alguma coisa envolvendo a morte dos pais dele, e aí a gente descobre que ele foi preso responsável pela morte dos pais na infância, quando ele era uma criança. É uns negócios assim que, sabe? É um negócio muito sem sentido. E aí vem esse pai dessa garota e acha que é uma boa ideia botar um garoto que acabou de sair do reformatório dentro da casa dele com a filha dele adolescente. E ele jura que esses dois não vão se pegar. Entendeu? E pior, né? Piora. E piora, porque essa garota, no filme, eles levaram a coisa mais pro lado do bullying, né? No livro, essa menina tá sendo ameaçada de morte. Essa menina tá sendo ameaçada de morte. O pai dela bota um garoto de 20 e poucos anos dentro da casa deles, que acabou de sair da cadeia, pra proteger a garota, pra ser o guarda-costas dela. E o pai dela, ó, foda-se, querida, tão ameaçando te matar? O garoto aí dá jeito, vou embora, viu? Tchau. E aí o pai dela viaja e larga esses dois lá. Polícia, né? Desde que eu comecei a ler o livro, que eu cheguei nos 60%, a polícia apareceu 2 vezes. O carro explode, o carro quase explode com os dois dentro. A garota quebra o pé, a garota machuca o pé. E é um caos. E o ladrão, a pessoa que tá ameaçando ela de morte, entra dentro da casa dela, picha a parede da casa dela e foda-se, entendeu? Vou dar uma festa. Gente, é um negócio que, tipo assim, a menina tá sendo ameaçada de morte e ela tá mais preocupada em ser aceita pelo povo da escola dela do que com a pessoa que tá ameaçando ela de morte, entendeu? Então, assim, gente, é um negócio muito nada a ver. Tipo, muito, assim. É muito fora da realidade e é um negócio mal construído. Sabe? É mal feito, é ruim, é mal escrito mesmo. Não consigo entender como que teve milhões de pessoas que lê uma porcaria dessa. Com todo respeito à escrita da autora. Sabe? Todo respeito. Mas assim, é ruim. E aí anunciaram a adaptação. Eu fiquei de boa com relação à adaptação, porque a gente que é leitor, a gente sabe que sempre que vão adaptar um livro, eles mudam muita coisa do livro. Sempre mudam, né? E com a influência, eles foram até que fiéis ao livro. Foram fiéis até demais, a ponto do filme ficar tão ruim quanto o livro, entendeu? Ai, gente, não dá, assim. O Eros, né? O Eros no livro, ele foi o que eu mais. O Eros foi o único personagem que eu gostei no livro, assim. O Eros, ele é muito bom. Eu realmente gostei bastante dele, gostei da personalidade dele, do jeito dele. Mas foi a única coisa boa do livro. A Reese no livro, ela é insuportável. Pensa numa garota mimada, uma garota fresca, chata pra caralho, sabe? É isso, assim, que ela é no livro. Eu acho que o que mais me incomodou é o fato de que a gente tava tendo ali uma situação muito perigosa e todo mundo, e a Reese levando tudo como uma. Apesar que ela é uma adolescente, você vai exigir o quê de uma adolescente também? Mas, cara, era uma coisa assim, era uma situação, sabe? E tava todo mundo levando tudo. Ai, não é nada demais. É só um cara ameaçando ela de morte, não é nada demais. E, tipo assim, o pai dela, apesar. Então, eu não cheguei no final do livro, né? É essa que é a questão também. Parece que o pai dela teve envolvimento na morte da família do Eros, né? É isso que a gente entende. No livro, eu não sei se vai por esse caminho a história, porque eu não li até o fim. E nem vou ler, tá? Nem vou ler. Mas pensa comigo, pensa comigo. O pai dela teve envolvimento na morte da família do cara. E ao invés de se afastar desse rapaz, tipo assim, deixar esse rapaz viver a vida dele, ele botou esse rapaz dentro. Ele botou esse cara debaixo do mesmo teto que a filha dele, assim. É óbvio que eles iam descobrir alguma coisa, né? Olha que pai burro. Nossa, que pai burro. Eu esperava mais inteligência de um adulto. Gente, enfim, assim, é complicado. Complicado. Eu acho que o Eros foi a única coisa legal do livro. Mas de resto, a Reese muito chata, a história não faz sentido. E sem falar na enrolação
Né, eu acho que pelo fato de ser uma história que vem do Wattpad, né, essa coisa da enrolação é meio comum, porque os autores lá, eles soltam capítulos semanais. Quando você pega uma história porque você vai lendo o capítulo semanalmente, eu acho que ela não fica tão cansativa assim, porque você lê um capítulo por semana. Só que quando você pega a história completa pra ler do começo ao fim, cansa. E é uma história cansativa, porque assim, eu cheguei em 60% do livro e nada de importante tinha acontecido até então, assim, sabe? Nenhum acontecimento que fizesse você. Entende? E é complicado, né? Complicado. Não sei se na versão física. Eu não sei se na versão física eles deram uma enxugada nessa história, porque eu li no Wattpad mesmo em espanhol. Não sei se na versão física tá melhor, mas tá muito ruim, gente. É uma história muito chata de acompanhar, sabe? Não tem nada de legal acontecendo, não tem nada de emocionante acontecendo. A protagonista é insuportável, o plot não é levado a sério. Complicado, né? Aí o povo fala assim: ai, mas você quer exigir muito de uma história de Wattpad. Eu acho que há uns anos atrás, se a gente pensava em histórias escritas no Wattpad, eu acho que automaticamente a gente pensava em histórias não tão boas assim, né? Fanfic, antigamente, o pessoal via muito as fanfics, as histórias do Wattpad no geral, como uma coisa mal escrita, uma coisa escrita por adolescente, uma coisa sem qualidade. Tinha uma galera que tinha essa visão, né, de fanfic e de história do Wattpad. Hoje em dia, tem muita história ruim por lá? Tem. Mas, se você garimpar certinho, assim, você encontra muita história boa no Wattpad. Tem muita fanfic boa. Eu tô lendo uma fanfic da protagonista de O Senhor dos Anéis com o cara de House of the Dragon, o Aemond. Acho que é isso. Eu não lembro o nome da fanfic, gente. Enfim. Eu faço vídeo sobre ela se vocês quiserem. Mas enfim, voltando aqui no assunto. Se você garimpar certinho, tem muita história boa lá. Tem muita história bem escrita, sabe? Tem muita história que você pega pra ler e tem, assim, uma quantidade minúscula de leituras. E são histórias que você lê e você pensa: caramba, essa história aqui merecia mais, né? Então, hoje em dia, o Wattpad não é necessariamente a desculpa pra você falar, ah, é do Wattpad, então pode ser ruim. Porque tem muita coisa boa lá, é só você saber procurar. Tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa boa também, né? Então, eu acho que não é desculpa, sabe? E eu queria muito entender também o que se passa na cabeça dos caras que decidiram adaptar. É óbvio que é a quantidade, né? Eu acho que aqui a gente tem um exemplo muito bom e muito claro de que quantidade não quer dizer qualidade. A gente tem uma história com milhões de leituras e não é uma história tão boa assim. Não é uma história que merecia uma adaptação. Se a gente pensar na história, mas se você pensa na quantidade de leituras que ela tem, é óbvio que ela vai atrair público, né? Tanto que o filme tá lá. Eu acho que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme tá no top 1 da Netflix, mesmo sendo uma bosta. E no final das contas, o pessoal que vai atrás de adaptar um negócio desse não quer saber se a história é boa ou não. Eles querem números, né? E número tá servindo. É ruim, mas tá servindo número. Tá servindo, tá entrando grana no bolso deles. Então foda-se, né? Se a história é boa ou não. Mas é aquela coisa, né? A gente fica muito, muito triste porque tem tanta história que tem uma qualidade maior, sabe? Tanta história boa, tanto autor bom esperando pra ter a sua história sendo adaptada, e aí eles vão lá e pegam uma história mediana, adaptam, e é isso, assim. Porque o número fala mais alto, né? A quantidade de leituras fala mais alto. E eu não tô aqui desmerecendo o trabalho da autora, porque eu acho que todo mundo tem que começar de algum lugar. Pelo que eu vi, na conta dela no Wattpad, esse é o primeiro livro que ela escreveu. Então, ela é criativa pra caramba. Eu tô falando ela porque eu acho que ela é uma mulher, não sei se ela é uma mulher ou não. Ela nem lançou mais nada depois disso, assim, se você entra na conta dela do Wattpad, tá só esse livro lá, então, sei lá, gente, sabe? Eu acho muito chato também sentar aqui e falar mal, porque é uma pessoa, é o trabalho de uma pessoa, né? Querendo ou não, ela dedicou o tempo dela pra escrever isso aqui. Mas eu acho que é uma história que não merecia uma adaptação, entendeu? Não sei, cara. É ruim. Ai, gente, é muito ruim. Enfim, é complicado, né? Em relação ao filme, eu tava com muitas expectativas, pelo menos pro Eros. Porque, como eu falei, eu amei o Eros no livro, né? Eu acho que o Eros no livro, ele é o único ponto positivo mesmo ali. No filme, eu queria muito ter gostado, mas eu não gostei. O ator não me convenceu como Eros. Eu não consegui gostar dele. Eu não achei ele bonito. Tudo bem também que eu não me importo muito com beleza. Eu tenho muita raiva dessa galera que, e se o protagonista for feio, eu não assisto.
Isso me irrita. Eu tô pouco me fudendo pra beleza do personagem, entendeu? Se for um cara que atua bem, tá tudo certo. Só que eu acho que eu não curti ele mesmo, assim, não por questão de beleza, mas eu acho que foi a questão da atuação mesmo, assim. Tanto do protagonista. Nossa, a garota, gente, né? Faltou química. Eu não gostei da química do casal. Eu acho que eles não tiveram química nenhuma. É aquela coisa, né? Foram fiéis demais ao livro, então faltou construção, faltou muita coisa ali. A única personagem que eu achei que teve um carisma a mais, uma personagem que você olha e ela chama a atenção, foi a Taylor, o nome dela, né? A moça lá. Gente, eu achei ela tão. Eu achei que ela tem presença, sabe? Assim, na tela. Ela chega, ela rouba a cena. Então, eu acho que a Taylor foi a melhor personagem, né? E aí a gente teve aquele final bosta. Foi um final mal construído. O pai da garota morreu e ele teve envolvimento na morte dos pais da Taylor e do Eros, mas. Ai, no livro, pra vocês terem uma noção, no livro ele nem tem um restaurante, até onde eu sei. Essa também é uma questão do livro. Gente, eu cheguei em 60% do livro e eu não consegui entender exatamente qual que é a profissão do pai da Reese no livro. Porque eu não sei se ele é diretor da escola, ele tem envolvimento com a escola, mas aí ele viaja pra trabalhar em outra coisa. Complicado, muito complicado, amigas. Complicado. Mas eu achei que o filme também foi muito ruim, assim. Nem a trilha sonora, né, gente? Nem a trilha sonora salvou. Trilha sonora ruim, atuações péssimas, os cortes. Nossa, teve uns cortes que parece que esse filme foi editado por uma pessoa que grava vídeo pro TikTok. Porque do nada tá acontecendo uma coisa, aí tem um corte seco e vai pra uma coisa totalmente diferente. É tudo muito ruim, assim, em qualidade mesmo, tô falando qualidade técnica, né? Sabe pra que esse filme vai servir? Daqui a um ano, mais ou menos, alguém vai reviver esse filme com edits do TikTok. Porque se você pega alguns trechos separados, assim, do filme, é aquele tipo de filme que rende edit pro TikTok. Sabe quando você tá rolando ali um negócio e vem um trechinho, assim, de um casalzinho? Pá, pá, pá. E aí você fica morrendo de vontade de assistir aquela série ou aquele filme por causa desse trecho. Má Influência é exatamente esse tipo de filme. É aquele tipo de filme que vai render edição pra TikTok, vai ter um monte de trouxa que vai cair achando que é um grande mousse por causa de um trechinho de 1 minuto, vai tentar assistir o filme e vai achar uma bela bosta. E aí a gente vai ter um ciclo. Agora uma galera assistiu e falou mal. Aí esse filme vai cair no esquecimento. Daqui um tempo, alguém vai reviver esse filme com um edit muito bom lá no TikTok. Aí a galera vai ver esse edit vai viralizar, vai todo mundo de novo em efeito manada assistir o filme e a gente vai ter isso, entendeu? É um filme feito pra ter edit no TikTok. É isso, e mais nada, sabe? E assim, gente, me desculpa tá falando tudo isso aqui, porque eu acho que é muito chato ficar falando mal, mas é que eu tinha que desabafar, senão eu ia ficar louca. Porque quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, eu sinto a necessidade de desabafar com alguém sobre isso, entendeu? Assim como eu sempre tô aqui falando bem do que eu gosto também. Eu acho que o Vanessa Comenta é justamente isso, estou comentando filmes e séries. Se eu gosto, eu comento, se eu não gosto, eu comento também. Só que eu sei que é muito. Só que eu sei que esse tipo de conteúdo vai incomodar muito a galera que gostou. Porque eu também fico puta quando eu vejo uma pessoa falando mal de algo que eu gosto. Porque não é legal você ver uma pessoa falando mal de algo que você gosta, entendeu? Então, se você ficar puto comigo, tá tudo bem também, tá? Se você gostou do filme, se você gostou dos atores, se você achou tudo muito perfeito, não me odeie, por favor, essa é só a minha opinião. Mas, enfim, eu acho que a história peca muito em qualidade, sabe? Ai, mas é um filme adolescente, talvez você seja uma adulta de 30 anos e você não gostou do filme por causa disso. Eu não sinto isso. Eu sinto que faltou qualidade. Eu sinto que faltou mesmo, sabe? Qualidade. Faltou. E aí você entra na internet e se você vai lá no Twitter, no Twitter, né? No antigo Twitter, no X, no X, sei lá. E joga o filme. Se você joga o nome do filme lá na barra de pesquisa, vai ter uma caralhada de gente com a mesma opinião. Então eu acho que não é frescura minha. Se eu fosse a única pessoa falando aqui, se eu fosse a única pessoa que tá aqui falando mal e a grande maioria estivesse falando bem, eu ia entender que é chatice da minha parte.
Mas assim, em todos. Se você vai no TV Time é aquele aplicativo que você marca, né? Os filmes e as séries que você assiste. Se você vai nos comentários lá no TV Time, tem muita gente falando mal também. Tem muita gente levantando esses mesmos pontos, falando que não gostou. Então eu acho que foi uma opinião meio que geral. É óbvio que vai ter uma parcela de pessoas que vai ter gostado. Mas se você pesquisa sobre o filme, você vai ver que a grande maioria das pessoas que assistiram não curtiram. Então eu acho que eu não tô sendo chata. Porque é a opinião da maioria. Então a grande maioria talvez esteja sendo chata, não sei. Mas, gente, é isso. Como eu falei, eu li no Wattpad, eu vou deixar o link na descrição se você quiser se aventurar aí por essa leitura, tá? Vou deixar aqui embaixo. Não sei se alguma editora vai ter a coragem de lançar os livros por aqui. É aquela coisa, né? Cash, números. Se alguém trazer, vai vender, com certeza. Mas é isso, né? E se você já assistiu, se você já leu, conta aí nos comentários o que que você achou. Se você tá puto comigo, respira, conta até 10, toma uma água, toma um café, depois você volta aqui. Não me xinga, por favor, porque eu não sei lidar com xingamento, gente, eu fico triste. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!